botar aqui para gravar, não pode mais falar palavrão agora, né? Alô, Cara, putaria? obrigadão aí pela presença, né? 7h05 a gente sempre começa pontualmente. Manda bala aí, meu brother. Show de bola. Bom, Thiago, primeiro agradecer aí a você e o Taioba pelo convite. Eu vejo que é um público, galera mega qualificada aí, vou adorar trocar essa ideia. Eu tenho uns slides que eu vou mostrar para vocês aqui, mais para guiar a conversa, mas fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento, tá? Se quiserem aí, a ideia é muito mais da gente trocar uma ideia mesmo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, quiserem complementar com alguma coisa que vocês fazem, é só falar. Beleza? Vamos lá. Então, a ideia, né? Primeiro, o que você vai aprender hoje? Qual que é o objetivo dessa nossa conversa? A primeira coisa é, de fato, entregar mais resultados sem ter que trabalhar mais horas. Então, como que você consegue melhorar o seu output sem ter que se matar aí, que eu sei que é uma coisa que muito empreendedor não tem muita vida, né? Então, como que a gente consegue viabilizar esse tipo de resultado? Outra coisa é evoluir nas prioridades, mesmo que os imprevistos aconteçam. Porque se eu trouxer um método e falar, mas ele só funciona quando o seu dia a dia é perfeito, esquece, não vai rolar. Então, ele tem que ter flexibilidade para você poder evoluir, mesmo que coisas constantemente vão atacando a sua rotina, né? Isso aí faz parte. E o que eu particularmente acho mais legal é se sentir feliz na segunda-feira, né? Além das aulas do G2, outro motivo para você ficar feliz é que vai começar a semana sabendo que está tudo organizadinho ali, que o que é realmente prioritário você vai conseguir evoluir em relação a isso e você vai construir cada vez mais um negócio sólido e que vai trazer tanto liberdade de tempo quanto financeira, obviamente, tá? Esse que é o objetivo principal aí do nosso papo de hoje. Antes da gente entrar mais a fundo no conteúdo, né, só para me apresentar aqui rapidão, um slide, tá? Então, a minha formação é de controle e automação e eu comecei a carreira fundando 2 portais de empreendedorismo, que é o Sai do Lugar e Empreendemia, tiveram bastante relevância aí. De 2009 até 2014 foi o período que eu fiquei mais forte nele. E aí depois eu vendi o Sai do Lugar para a Rock Content e depois desse período eu trabalhei direto num projeto com o Jorge Paulo Lemann, o Beto Sicupira e o Marcel Telles, na Fundação Estudar. E foi uma experiência animal, porque na época de startup, eu conheci o Eric Ries, que é o cara da Startup Enxuta, estudei todos esses métodos de Scrum, como é que você bota metodologias ágeis para rodar, e eu complementei essa visão com a pegada do 3G, né, que basicamente são os melhores gestores do mundo na gestão mais tradicional. Então, o Warren Buffett fala que o Jorge Paulo é o melhor gestor que ele conhece, por exemplo. Então, deu para aprender um pouquinho com esse cara aí. E com essa experiência de ter trabalhado tanto com a pegada de startup quanto organizando os projetos junto com o trio do 3G, falei, pô, tem um potencial para organizar isso num método que vai ter o profissionalismo da visão do 3G, como que você usa boas métricas, como que você coloca processos que façam sentido, ao mesmo tempo em que você tem agilidade, tanto para criar novos produtos, quanto para melhorar os seus processos internos, que é a pegada da startup. Então, a partir disso, eu fundei o GPS de Gestão, que é uma consultoria que tem esse foco, basicamente em aumentar a performance de equipes, juntando esses 2 grandes lados que eu falei, né? A agilidade das startups com o profissionalismo da gestão do grupo 3G. Beleza? Então, entrando a fundo agora, né, em qual que é o que é produtividade, né? A gente vai falar muito disso e de características de pessoas produtivas. E o que é engraçado é que se eu perguntar aqui para vocês, cada um vai me dar uma resposta diferente. Até uma resposta certa, mas uma resposta diferente. Então, algumas possíveis definições o pessoal traz, né? É fazer muita coisa. Talvez não é a que eu particularmente gosto mais, tá? Fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Muita ideia de multitarefa, conseguir gerenciar vários projetos, que eu também não curto tanto como definição de produtividade. Simplesmente entregar resultados, também é meio incompleto, mas é uma visão que as pessoas eventualmente podem ter. Ou você conectar a ideia de produtividade com eficiência. Você fazer muito rápido ou muito barato algum tipo de processo, algum tipo de atividade, né? É um caminho. Eu, particularmente, encaro produtividade como atingir e superar expectativas.
Ah, Milor, mas e a eficiência e o esforço? Beleza. Qual que é o ponto? Enquanto você está atingindo o resultado, na minha visão, na minha definição, você está sendo produtivo. Mas chega uma hora que você vai bater um teto. É uma frase que só hoje eu vi pelo menos 2 vezes no Instagram, mas que é verdadeira, que é: o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo patamar. Então, se você está trazendo resultado sem técnicas de gestão de tempo, produtividade, uma visão de processo, provavelmente vai chegar uma hora que você vai bater ali nesse teto e vai ter que usar, vai ter que se reinventar e para poder atingir esse novo patamar, né? Então essa que é a ideia que a gente vai falar hoje relacionada à produtividade. Como que você continua atingindo e superando as expectativas. Só que qual que é o ponto? Qual que é o custo disso? Então, atingir expectativas é super crítico, mas se você está tendo que vir à noite, está sacrificando a sua saúde, provavelmente tem um espaço importante aí de melhoria para a gente poder trabalhar com técnicas de gestão de tempo e produtividade. Tem esse estudo, né, que mostra que o Brasil, especificamente, tem um transtorno de ansiedade muito grande. É uma coisa super séria que acontece aí. E com empreendedores, esse número é ainda maior, né? Então, como que a gente faz para que você cresça sem ter que lidar com esse tipo de problema? Tá? Daí, se for, então, para resumir, a minha visão é: a produtividade é bater meta sustentavelmente. Bater a meta em cima da hora, virando noite, que você não tem a menor ideia de como você vai repetir aquele resultado, é o que eu chamo do voo da galinha. Uma galinha, ela consegue voar, mas ela bate a asa, desesperada, sai do chão, voa um pouquinho, mas rapidinho ela cansa e volta. Quando você pega, por exemplo, uma estrutura de uma águia consegue fazer voos muito mais longos, e não simplesmente porque ela consegue gastar mais energia, mas porque ela é toda projetada para conseguir um voo mais eficiente. Então, a ideia é que você não seja um empreendedor galinha que consegue bater o resultado, mas sacrificando um monte de coisas, e seja o empreendedor águia que vai conseguir resultados cada vez melhores. Você vai voar cada vez mais longe através da produtividade. Beleza? Falando agora sobre as características, o que faz as pessoas produtivas, tá? E aí, eu estou trazendo uma visão minha, tá? Não é a única. Tem uma série de gente que fala sobre produtividade, elas são parecidas, mas tem algumas que eu particularmente considero hipercríticas, que é o que eu vejo que faz mais diferença no dia a dia de quem consegue colocar essas características em prática, tá? Primeira, separar ação de resultado, tá? Essa, inclusive, é uma das maiores críticas que eu tenho à aplicação da metodologia de OKR, tá? Se você aplica porque você viu uma palestra ou leu um e-book e quer sair aplicando, provavelmente o seu key result vai ser uma ação. Ah, o key result do meu time é implantar o CRM. Não é implantar um CRM. Seu key result é reduzir um tempo de resposta, por exemplo, se for um sistema de atendimento. Então, caso você seja cliente do Thiago, provavelmente ele já falou muito disso daqui. Então, eu estou partindo da ideia de que tem gente que ainda não é cliente do Thiago e que não conseguiu definir bem feito um key result, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. A ação, ela é um meio, não é o resultado final. O resultado, ele tende a ser numérico. Tipo, meu key result é reformular meu site. Não. É gerar 10% mais leads. Meu key result é contratar alguém. Não. Qual o resultado que essa pessoa vai trazer para dentro do seu time, tá? Então essa que é uma característica hipercrítica que a gente tem que falar aqui. E tem uma coisa que eu gosto muito de analogia com bicho, tá? Com animais de forma geral, fábulas e tal. E essa fábula é a famosa fábula da piscina. E qual que é a ideia dela? Tinha uma família de ursos em Niterói, no Rio de Janeiro. Milor, não tem urso em Niterói. Aqui tem, tá? Eu vou exercer minha liberdade poética. Nessa história tem. E tinha lá a família de ursos. O mais novo, aquele pequenininho ali da esquerda, chama André. O do meio é o Bruno e o pai deles está ali também. Um dia o pai deles falou para os dois: olha, eu quero ensinar vocês sobre responsabilidade e, André, você vai ter a função de fazer o tratamento químico da piscina. Você joga cloro e o decantador. Bruno, você é mais velho, vai fazer o tratamento físico. Você vai aspirar e vai passar a peneira ali para a piscina ficar show de bola. Só que o que rolava? Várias vezes o André, mais novo, né? O urso não é uma parada muito disciplinada, né? Não é o foco do urso. Ele não fazia o tratamento. Aí o Bruno, mais velho, ia lá e passava a peneira e conseguia passar o aspirador.
E muitas vezes ele fazia isso e achava que estava tudo bem. Até um dia que o pai dele chamou e falou, Bruno, peraí, você não fez o que eu te pedi. Pai, claro que eu fiz. Eu aspirei a piscina. Ele, não, Bruno, o que eu te pedi foi aspirar a piscina para que eu tenha a piscina limpa. Então não importa se a culpa é do André, o André não fez a parte dele, você tem que ter a acabativa, tem que entender qual que é o resultado final que a gente quer atingir. Então quando você fala, eu fiz a minha parte, não interessa se você não atingiu o resultado, né? Tem que se assumir como protagonista e responsável daquilo. Se você não tem isso, ou deixa alguém do seu time simplesmente falar, eu fiz o meu trabalho, e falar só de execução e não olhar para resultado, provavelmente você está deixando resultados ali em cima da mesa, que poderiam ser muito melhores se tivesse essa postura de acabativa, ao invés de pensar simplesmente no esforço, tá bom? E uma coisa importante também de comentar é que a produtividade, ela está muito no topo da pirâmide de Maslow. Então, quando você vai cobrar que alguém do seu time aplique um método de gestão, que organize um processo, essa pessoa só vai fazer isso se ela tiver com todas as necessidades básicas muito bem resolvidas. Porque alguém que está com medo de perder o emprego porque não está entregando resultado, não vai pensar em processo, não vai usar a Asana, não vai fazer nada direito. Alguém que está hiperpressionado para poder entregar alguma coisa, apagar um incêndio no curto prazo, não vai pensar no médio e longo prazo para poder estruturar um processo. Então, como que você consegue dar segurança suficiente para o seu time para que eles comecem a sair da zona do incêndio, eles parem de se afogar ali na água e, de fato, comecem a entender, não, peraí, agora eu quero nadar naquela direção que é ali que eu tenho que chegar. Então, esse é um ponto também super crítico da gente ter em mente quando está falando de produtividade, principalmente aí quando está falando da produtividade do seu time, tá? Eu estou falando com líderes, então a gente tem que ter essa visão mais macro da gestão da equipe também. E tem uma coisa que eu gosto muito, que não fui eu que criei, tá? Isso daí eu vi num livro que se chama Switch, que é sobre gestão de mudança, que ele traz a ideia do comportamento humano como sendo o cérebro, né? Ele tem duas grandes partes. Ele tem um elefante e tem o jockey, né? O domador que está em cima ali do elefante. E qual que é a ideia? O jockey, ele é o lado racional. Ele é o condutor. Ele é analítico, então você dá um bom argumento, ele vai, pô, beleza, faz sentido. Ele é fácil de moldar, então ele pode mudar de ideia se ele vê que aquilo é um bom caminho, mas o problema é que ele é muito fraco. Então você pode ter o melhor condutor do universo. Ele quer ir para a esquerda, mas o elefante, que é o lado emocional, quer ir para a direita, esquece, você não vai ter produtividade se o elefante tiver com medo, se ele tiver com preguiça. Agora, qual que é o lado bom? Uma vez que o elefante ele entra em movimento, ele não para mais, aquele negócio vira um hábito e ele fica super forte ali. Então a ideia principal é como que a gente desenvolve hábitos produtivos. Se Milor, me fala uma técnica para eu aplicar e rapidinho gerar resultado, até tem, mas ela pode ser um voo da galinha. Para ser o voo da águia, você tem que transformar os hábitos e as rotinas dentro da sua equipe. Beleza? Aí, então, qual que é a característica 2 das pessoas altamente produtivas? Conseguir capacitar o condutor para domar o elefante. Quando você consegue fazer isso, você vira o mestre da produtividade. Tem como domar 100%? Não tem. Mas você pode cada vez mais treinar o seu condutor para ficar mais forte e conseguir direcionar ali o seu comportamento e o comportamento das suas pessoas para um caminho produtivo, fugindo de vícios e hábitos ruins que eles tenham. Tá? Então, tem aí nessa linha de trabalhar com o elefante uma dica do milhão, tá? Que são pelo menos 5 minutos diários de meditação. Até depois quero ouvir quem que já aplica essa ideia e tal. E para quem é meio cético, eu vou contar como que eu comecei a fazer a meditação. Basicamente, eu li um livro do Tim Ferriss que chama Tools of Titans, tá? Então, as ferramentas dos titãs. E ele entrevista um monte de gente de altíssima performance. Ele entrevista ator, atleta, bilionários, empresários. É surreal esse livro. E qual que é a parada? Ele tem vários padrões que ele identifica, mas o maior padrão entre todos eles é a meditação. Milor, e a galera que acorda cedo? Tem muita gente que acorda tarde que é bem-sucedida. E o cara ter sócio ou ser sozinho? Muita gente que tem sócio que é bem-sucedido, muita gente tem sócio e é bem-sucedido. Então, mistura. Agora, a meditação é um hábito que praticamente todo mundo tinha. Foi de longe o maior padrão que apareceu.
Aí eu falei, pô, beleza, né? Quem sou eu para discutir com as evidências? Eu comecei a meditar. Foi por causa disso. É um motivo muito ruim, mas comecei a ganhar o hábito ali com isso. Depois, estudando um pouco mais sobre isso, o que eu me liguei? Qual que, na minha visão, é a grande parada da meditação, tá? É como eu particularmente absorvo. A meditação, ela é um porre, ela é chata. Tem 4 anos que eu medito. Nunca teve um dia que eu falei, cara, que maneiro, como tá divertida essa meditação. Mas aí, qual que é o ponto? Como são 5 minutos, por exemplo, ó, o André falou que faz de 10 a 15, ótimo caminho também. Tem gente que faz 1 hora. É animal que consegue ter essa força de vontade, tá? Porque qual que é o ponto? Esse momento, você está basicamente tentando excluir os pensamentos da sua cabeça. Você está focando na respiração, você está aprendendo a lidar com o tédio. Então, assim, se 5 minutos são um porre, você fica entediado, sabe o que mais que é chato, que demanda força de vontade? A vida. Então, quando você treina a sua força de vontade na meditação, você fica mais forte para lidar com os problemas que acontecem no dia a dia. Isso daí te ajuda a tirar as coisas do elefante, que ele vai ficar medroso, e você traz para um lado mais racional. O pessoal tem falado muito, né, de estar presente. A ideia da meditação é essa, você está presente para o que está acontecendo, você não está distraído, você não está preocupado com o que vai acontecer amanhã, não está preocupado com funcionário reclamando, você não está preocupado com nada naquele momento, você se treina a ficar presente no que você está fazendo. Isso daí é uma habilidade que vai te ajudar a desenvolver várias outras, tá? É um caminho que eu particularmente recomendo. E se você está meio cético, tem o Headspace, que é um app, ele tem 10 dias. Vai lá e faz, começa com 10 minutos, se não me engano é o padrão do trial dele, faz 10 dias, 10 minutos. Se você sentir que não melhorou nem um pouquinho sua força de vontade, beleza, valeu como experimento, mas pelo que eu tenho visto, vai por mim que vai fazer uma diferença muito grande, vai dar muito mais tranquilidade, você vai estar muito mais racional no seu dia a dia do que pendendo ao lado do elefante, tá? Então, uma dica aí super importante que vale a pena passar também. E aí traz a gente para a característica número 3, né, que é gerenciar a energia. Como eu tinha falado, seu comportamento ele depende do movimento do elefante. Se o elefante ele estiver cansado, estiver com medo, ele não quiser fazer, ele vai derrubar a base da sua pirâmide de Maslow. Não tem produtividade que resolva se a sua energia não estiver funcionando bem. Tá? E aí tem um fenômeno que é a chamada depressão de ego, que cá entre nós é uma forma que os psicólogos usaram para descrever que você está de saco cheio. Tá? A depressão de ego é tipo, acabou a bateria do seu cérebro, você está de saco cheio, você não está afim de tomar decisões complexas, você está afim de, sei lá, tomar uma cerveja, de fugir da sua dieta. É o momento que você quer sair do caminho ali do condutor e que o elefante ele acaba tomando conta. Tá? E tem algumas formas de você lidar quando isso acontece. A primeira, e que parece meio óbvia, mas não é tão óbvia assim, é você simplesmente comer. Você está ali de saco cheio, provavelmente vai ter, não é a única coisa que é uma fórmula mágica, tá? Mas é bem possível que você esteja com falta de glicose. E o cérebro é uma máquina, ele depende de energia. Quando você come alguma coisa, ele te ajuda a voltar a ter uma visão melhor, né? Além disso, quem gosta de comer, se comer uma parada gostosa e tal, ele vai te dar um certo sentimento de recompensa que te ajuda também a levantar um pouquinho a sua energia, tá? É um caminho aí que tem que tomar cuidado para não avacalhar, tá? Tipo, eu tô de saco cheio, eu vou comer um bolo de chocolate gigantesco, aí você vai ter você pode até ficar mais produtivo, mas você vai ter um problema de saúde depois. Então tem que conseguir calibrar, mas é uma forma de você lidar com a depressão de ego. De preferência, comendo alguma coisa aí que não vá te atrapalhar depois. Outra coisa é fazer uma atividade divertida. Então, momento de descompressão, né? Tipo, Miloma, eu tô no meio do dia, você tá falando que eventualmente eu posso ver um Netflix? Se isso não for te atrapalhar outras pessoas, do tipo, você vai desmarcar uma reunião para assistir Netflix, aí não rola, mas tipo, é um momento que você tem livre, que é um intervalo, por exemplo, entre reuniões. Assiste ali o Netflix, vê alguma coisa no YouTube, alguma coisa que vai te ajudar a dar uma descarregada e ele vai amenizar o gasto de energia. Ele é como, não é que ele vai recuperar necessariamente energia, mas imagina que você estava ali com o seu celular ligado no Waze, com o 4G comendo solto e você falando no celular. Sua bateria vai embora rapidinho. Quando você está fazendo alguma coisa que é mais divertida, é como se você botasse no modo avião. Ele vai poupar um pouco mais da sua energia e pode te ajudar a ficar melhor quando você precisar fazer alguma atividade que vem depois. Tá?
Outra coisa, dormir bem para poder trabalhar descansado, né? E é uma coisa que todo mundo fala, mas qual que é a grande parada? Pensa em você dormir, que se você dormir 8 horas seguidas, ou 7, 6, tem gente que consegue ficar de boa com 4 horas, tá? Eu preciso de pelo menos 7. Aí vai variar muito de pessoa para pessoa. Mas toma muito cuidado com ser acordado durante a noite. Porque se você dorme 3 horas, aí acorda, tem que ir no banheiro toda noite, depois volta, você perde o ritmo de sono. Então, se tentar dormir o máximo possível de horas, ele vai ajudar muito a desenvolver o seu sono, consequentemente, te dar mais energia. E a parte boa é que tem o ciclo vicioso, mas você pode ter o ciclo virtuoso. Porque você, dormindo melhor, você vai estar com a cabeça melhor você toma decisões melhores trazem resultados melhores, com resultados melhores você fica mais tranquilo para poder dormir bem de noite, né? Então é um ciclo aí que se retroalimenta se você conseguir colocar ele para funcionar bem, tá? E um pouco mais técnica e menos de dia a dia, assim, é você ter clareza de objetivo, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando você pensa em estar de saco cheio, tem muito a ver com você estar sem motivação, estar desmotivado. Motivação vem de motivo. Para que você está fazendo aquela parada? Então, tipo, por exemplo, eu estou aqui, vocês estão vendo esse material agora de noite da segunda-feira, aposto que tiveram um dia super puxado. Por quê? Porque vocês estão entendendo que isso daqui vai ter um valor que vocês vão aplicar depois e que vai trazer um resultado bacana. Tá? Então, quanto mais claro você tem o porquê que você está fazendo aquela atividade, você persevera nela. Você sabe, você está pensando, por exemplo, eu acho um saco malhar, mas eu acho legal me olhar no espelho e me sentir bem. Então, você não está malhando, você está dando um passo a mais para poder se sentir bem olhando no espelho. Então, é meio que essa ideia de você conseguir organizar os seus objetivos. Tá? Lembra sempre disso. Motivação vem de motivo, motivo de porquê está muito conectado a qual objetivo você quer atingir. Tá? E aí, qual que é um ponto super crítico da gente ter em mente quando está falando sobre o elefante e o condutor? O elefante, ele é muito suscetível à motivação extrínseca. Então, você está ali meio cansado, bota um Rock Balboa, pode ser que ele funcione. Mas ele vai dar um pico rapidinho, acabou o Rock Balboa, você volta a ficar de saco cheio. Tá? Então, você tentar, por exemplo, vai falar com o seu time, você ficar ali ou pressionando ou até oferecendo uma recompensa, se a pessoa conseguir esticar a corda, funciona, mas no curto prazo, isso não é uma coisa tão sustentável assim. Para poder, de fato, fazer com que a pessoa mude de comportamento e tenha um hábito mais produtivo, você tem que atacar a motivação intrínseca. A pessoa tem que saber, tem que ter muito claro por que ela está fazendo aquilo, por que ela quer, por que ela deseja aquilo. Com isso, você consegue mover o elefante dela. Tá? Então, não é fácil, não é rápido, mas quando você consegue, tenta parar o elefante, para você ver, não é uma coisa muito fácil. Né? Então, essa que é uma ideia da gente ter em mente nesse modelo do elefante e do condutor. Tá? E aí tem o famoso Golden Circle do Simon Sinek, que ele fala, né, de começa pelo why, que é o propósito, por que você quer aquilo. Depois você vai para o how, que é o como, o método, depois você vai para as ações. Agora, quando a gente está falando de liderança, qual que é um grande problema? Raramente o líder chega para a pessoa do time dele e fala, olha, eu preciso que você atinja o objetivo tal e pinte uma ideia muito aspiracional. Ele geralmente fala, melhora esse processo aqui para mim, faz tal coisa, ele parte direto para o what. O what não motiva. Quando você vem só com o what, ele é a camada de fora, ela fica vazia por dentro, o que o liderado tende a pensar? É uma tarefa que meu chefe pediu. Quando é uma tarefa que o chefe pediu, que você mostra como que aquilo vai ter impacto no resultado da organização e por que a organização cresceu uma coisa boa para ele, você vai num nível muito mais profundo de motivação. Tá? Então, isso é super importante na hora que vocês forem delegar para o time de vocês. É uma forma de ter, de fato, uma equipe com uma performance maior. Porque simplesmente ficar cobrando a mais, no curto prazo funciona, mas você está basicamente enxugando gelo. Você vai lá, motiva, a pessoa tem um resultado, e depois volta, o resultado fica ruim, você vai ter que motivar de novo, tem que tomar cuidado. Agora, quando você dá alguma coisa que realmente vai fazer impacto no médio e longo prazo, vai ter um resultado muito melhor. Tá? E tem uma história que provavelmente alguns de vocês já ouviram, mas acho que uma parte não, vale a pena contar de novo, que é do lenhador. Tá? Qual que era a ideia? Tinha um lenhador que era um mito no Canadá. O cara já estava mais velho, né? Mas era o rei, era o Jorge Paulo Lemann de derrubar árvore.
E aí, chegou um cara mais novo, comprou o infoproduto do lenhador mais velho, fez ali o curso, pegou todas as táticas, falou, agora eu vou destruir. Aí chamou o velho para o desafio. Aí nisso, o que rolou? Eles delimitaram 100 árvores para cada, quem derrubasse 100 primeiro ganhava. O mais novo foi frenético. Ele tinha derrubado já 4 árvores quando ele olhou para o lado e viu que o velho tinha acabado de derrubar a primeira. Pô, sai muito na frente, eu sou mais forte, eu sou mais novo, eu vou ganhar, não tem como. E aí ele olhou para o lado, o velho estava sentado. Ele falou, pô, o velho ainda parou para descansar, vamos embora. Foi lá, frenético. Ele estava em 20 árvores, o velho estava em 5. Falou, puta, fácil. Aí ele foi, né? Só prestando atenção naquilo. Daqui a pouco, quando ele chegou na árvore 90, ele olhou para o lado e o velho tinha terminado a 100. E, cara, aconteceu alguma coisa bizarra aqui. O que tá rolando? Aí ele chamou o velho, né? Pô, beleza, eu comprei o seu infoproduto, não peguei ali a manha. Agora, pagando pela mentoria, né? Ele pagou. O que você fez? Qual que é a mágica? Porque eu não parei em momento nenhum. E você é mais fraco que eu, você é mais velho, tá mais cansado. E toda hora você parava e ficava descansando. Pô, cara, eu não estava parado descansando. Toda vez que eu parava, eu afiava o meu machado. Ou seja, o cara estava lá frenético, descendo a lenha, mas ele não estava afiando o machado. Então é super importante você separar esses momentos de descer a lenha e executar que nem um maluco, dos momentos para, de fato, melhorar a sua eficiência e do seu time como um todo. Tá? Então, essa que é a quarta característica das pessoas altamente produtivas que a gente está falando. Você, de vez em quando, parar para afiar o machado. Tá? E aí, eu gosto demais dessa frase da Lisa Bodel, ela tem um TED Talk sobre a importância da simplicidade, e ela fala, o cérebro humano é sensacional, ele funciona sem parar. Do momento que você acorda até a hora que você pisa no escritório. Porque geralmente o que acontece? A gente pisa no escritório, aí já tem e-mail, tem WhatsApp, tem pau quebrando, tem seu time te procurando para resolver um monte de bucha, tem cliente reclamando, você entra no modo automático, você não para pensar no que você está fazendo. E aí qual que é o problema? Você não está afiando o seu machado. Tem que tomar muito cuidado com esse modo automático. Ele é muito perigoso para qualquer empreendedor. Principalmente para o empreendedor que é bem sucedido. Porque o empreendedor mal sucedido, ele vai chegar no escritório e não vai ter nada. Ele não tem cliente, ele não tem funcionário, ele não tem faturamento, ele não tem nada para poder gerenciar. O empreendedor bem sucedido, ele consegue acumular muito recurso. Chega uma hora que esse negócio fica tão complexo que se ele não tiver um método, um sistema, ele vai ficar maluco, ele vai ficar com o machado lá batendo numa árvore, sendo que o machado está cego, né? Então esse que é o ponto super importante da gente ter em mente aqui. E essa figura, para mim, representa demais uma porrada de empreendedores. Cara, toma aqui, ó. Não, a gente está muito ocupado. Mas, pô, você está ocupado porque você está com a roda quadrada, meu querido. E se a gente te ajudar com uma ferramenta, com um método, né? Não rola. E aí ele fica com o machado cego, sendo que ele poderia ter um tempo ali para trocar aquela roda e que ia dar um resultado muito maior no médio e longo prazo, né? Agora, é um investimento. Qual que é uma característica da grande maioria dos investimentos? Você perde no começo até depois ter um break-even, digamos assim, e um payback. Mas o payback não é instantâneo, vai levar um tempo. Então tem que fazer um investimento de tempo, de energia, provavelmente de dinheiro, até que isso vai voltar para depois você muito mais forte, porque você está trocando aí a rodinha do seu carrinho de mão, ou seja lá qual que for esse veículo aí que o pessoal está fazendo. Beleza? Então, tá bom, Milor, entendi que a gente tem que afiar o machado. Quais são as formas de fazer isso? Tem algumas, tá? Não é toda a lista do universo que está aqui, mas já dá para dar uma ideia bacana. Uma delas é a leitura. Então, qual que é a grande característica da leitura? É um hábito que, quando você tem, ele te ajuda a gerar outros hábitos. Por exemplo, você lê um livro sobre finanças, você vai desenvolver um hábito produtivo sobre finanças. Você lê sobre liderança, você vai se tornar um líder melhor e vai desenvolver outros hábitos. Então, é o que o pessoal chama de hábito pilar, que é um hábito que ele desenvolve outros hábitos. Tá? Milor, eu não gosto de ler, eu não tenho tempo, a minha rotina é muito corrida. Qual que é uma técnica que eu comecei a fazer e que eu ensino para uma galera e todo mundo fala, porra, realmente passei a ler mais com isso. Cronometra 10 minutos no relógio e bota lá, ó, enquanto eu não terminar esses 10 minutos, eu vou continuar lendo. Porque 10 minutos, por mais ocupado que você seja, você tem 10 minutos. Tá? Não dá para me convencer que você não tenha 10 minutos. Dorme 10 minutos a menos, mas você dá um jeito de ter 10 minutos. E qual que é a parada? 10 minutos parece pouco tempo. Mas quando você não está acostumado, ficar 10 minutos lendo, já várias vezes, deu 3 minutos, eu
porra, tô cansado, quanto será que falta? Aí eu olhava, faltavam 7 minutos. Eu não, então eu vou perseverar, porque eu fiz esse acordo comigo mesmo de que eu ia ler pelo menos 10 minutos, né? E de preferência no começo do dia, tá? Eu tenho um lema meu que é: acorde antes dos seus problemas. Porque depois, quando vai acordar cliente reclamando, um monte de pepino aí, você vai ter um problema com isso. Então, acorda ali cedo. Sim, não precisa acordar às 5 da manhã, tá? Eventualmente 10 minutos antes do que você acorda hoje já pode te ajudar a desenvolver esse hábito da leitura. Isso vai te ajudar a desenvolver outras habilidades, outros conhecimentos. Eu já tinha falado de meditação, mas faço questão de reforçar aqui. Mas não vou entrar tão a fundo, porque a gente já tinha falado sobre isso. Mas reforço, a meditação também é um hábito pilar, porque desenvolvendo o hábito de melhorar sua força de vontade, você vai, por exemplo, conseguir ler 10 minutos mais de boa, porque você está com a força de vontade mais treinada. Você vai poder sentar mais com o seu time e ouvir o que o pessoal está falando sem ficar impaciente. É um hábito que vai te desenvolver vários outros e pode ajudar bastante. Exercício, está muito conectado, ele é o terceiro grande hábito pilar. Você vai estar com energia boa, vai estar disposto, tem uma série de benefícios aí que acho que nem preciso bater mais nessa tecla, né, mas que ajuda muito. Outra coisa aí mais técnica, né, que eu também já tinha comentado, mas aqui é um compiladão. Planejamento. Então, assim, quando eu tenho claro o que eu preciso fazer no dia, aí chega alguma distração. Falo, cara, essa distração ela pode esperar para amanhã. Aí eu agendo o lembrete para amanhã e ignoro aquilo. Então, eu brinco que eu sou o melhor delegador do mundo. Eu delego para minha equipe, eu delego para cliente, eu delego para fornecedor, mas o que eu mais delego é para mim mesmo. Cara, o meu eu mesmo no futuro, ele está muito lascado, ele está muito ferrado, ele tem muita tarefa para fazer. Eu agora, eu tô com essa tarefa aqui, passar esse material para vocês. Meu eu do futuro que se vira, eu nem sei o que eu tenho para fazer amanhã. Porque eu sei que quando eu chegar amanhã, meu Asana vai subir todas as prioridades e aí eu vou revendo o que eu vou delegar para o meu futuro de quarta e o que beleza, eu vou ter que fazer na terça-feira. Mas isso me dá muita clareza do que é realmente relevante. Tá? Isso daí faz uma diferença muito grande. E uma que não é intuitiva, eu demorei muito tempo para aprender e bati muito na cabeça, é relacionamento. Tá? A grande moral da história aqui é que você, como empreendedor, você pode ser a pessoa mais produtiva do mundo. Se você não tiver capacidade de construir outros relacionamentos, sua produtividade não vai servir para nada. Tá? Então, por exemplo, você pede uma coisa para o time, o pessoal faz de má vontade ou da migué e não faz, não adianta. Você tem um parceiro que, eventualmente, situação específica, teve um problema com uma palestra, aí precisa de alguém para poder repor com 1h30 de antecedência, né? Sim, situação mega hipotética. Você ter um bom relacionamento, ter moral com essa pessoa, ela vai querer esticar um pouquinho ali a régua dela e vai fazer esse esforço extra por você. Então, relacionamento faz muita diferença nos seus resultados, tá? Isso vale com todo mundo, faz uma diferença muito grande. A gente vive em sociedade e quando você tem pessoas que colaboram com você, seu resultado vai lá para cima sem necessariamente aumentar o seu esforço. Tá? Vai ter um investimento que tem um retorno absurdo aí por anos e anos. Vale muito a pena afiar o seu machado também com relacionamentos. Agora, a gente vai falar sobre priorização. Tá? Tem essa figura, né? Imagina que esse pote de vidro, ele é o seu tempo. Você tem, é o seu dia, 24 horas estão ali. Se você pega, enche de areia, bota um monte de pedra no meio e depois pega o pedregulho, não vai rolar, vai ficar cheio. Agora, se você inverte a ordem, bota primeiro o pedregulho, depois as pedras, depois a areia, ele sobra espaço ali, ainda dá para você jogar água. Tá? Então, basicamente, a gente ouve que a ordem dos fatores ela não altera o resultado. Na matemática, teórica, sim. No empreendedorismo, a ordem dos fatores altera muito o resultado. Até porque um monte dessas areias você vai ver depois que nem vale a pena fazer. Você achava que aquilo era urgente, algumas, obviamente, você tem que fazer, outras você, sei lá, botou para 1, 2 dias na frente, quando chega na hora H, você, nem é tão crítico assim, você simplesmente não faz. Né? Então, tem o ditado famoso, né? Para que deixar para amanhã o que você pode fazer hoje? Mas tem também o para que deixar para amanhã o que você pode deixar para lá. Simplesmente não faz, porque não precisou, tá? Então, você fazer um adiamento seletivo do que pode ser adiado vai te ajudar muito na sua priorização do dia a dia. Que traz a gente para a quinta característica. E tem uma técnica que eu recomendo demais para os meus clientes. É a primeira coisa, toda vez que o cliente entra na mentoria, que é você conseguir ter uma visão muito clara da sua estratégia.
A estratégia, ela representa a identidade da sua empresa. Então, por exemplo, você quer crescer com um time hiper especializado, tem que ter um doutorado no MIT para poder fazer parte da sua equipe. Aí você está abrindo mão de ter uma equipe grande, né? Porque não vai ter tantas pessoas no mercado, e você vai ter que pagar caro para essa galera. Ou não, você quer ter um processo que está tão redondo que qualquer pessoa que entrar, ela já vai entrar jogando, porque o processo está bem definido, ela não precisa de uma grande qualificação. Ou, eventualmente, você fica no meio, você vai procurar o equilíbrio aí, e você não vai ter uma equipe só de gênios, nem vai ter uma equipe só de pessoas que já entram jogando, né? Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Isso está muito conectado com a estratégia da sua empresa, que representa a identidade. Tá? Outra coisa, tática. Isso daqui, geralmente, a galera fala de estratégia e fala de operação. Muita gente esquece a tática, mas ela que é o elo perdido, é a ponte da sua estratégia com o dia a dia. Tá? Então, aqui no caso, como que eu defino a minha tática? Tem a famosa matriz de SWOT, que é super comum aí, mas qual que é a parada dela? Eu seleciono o que está em negrito, é o que eu realmente quero atacar nos próximos 3 meses. Tá? Aí o que está sublinhado é o que, se der para atacar, eu ataco. O resto, tá mapeado ali, mas eu não vou melhorar não, tá? Então, se chegar daqui a 3 meses, por exemplo, você falar, Milor, e a qualidade do podcast? Cara, a qualidade já tá top, eu não prometi que eu ia mexer nela, já tá boa, vamos embora. Agora, a entrega de produto em conjunto com os parceiros, aí sim é um ponto que eu quero entrar mais a fundo, tá? E depois você tem a operação, com as ações prioritárias individuais, que aí, no caso, é um modelo de relatório que meus clientes usam, que as pessoas do time reportam o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim na semana anterior. Aí elas já se programam com os pontos de atenção, o que pode dar de problema na semana seguinte e colocam os próximos passos dela. Tá? Agora, qual que é um ponto? Você pode chegar no extremo e ter o planejamento em excesso. Eu acho essa figura sensacional. Ela, para mim, é o ápice do planejamento em excesso e que eu já vi tanto startup quanto empresa mais tradicional fazer. Tá? Tem que tomar cuidado, porque dá para ter planejamento demais e que você gasta um monte de tempo chutando e tirando da cartola um monte de coisa que não necessariamente vai virar realidade. Então, qual que é uma outra analogia que eu trago, é uma técnica que eu gosto muito, é você pensar na gestão de um projeto complexo como um farol. Tá? O farol do carro, ele vai mostrar poucos metros na frente. Aí você faz a viagem inteira. Então, eu quero ir de São Paulo para Floripa de noite, meu farol do carro não vai iluminar o caminho inteiro, mas ele vai iluminar ali uns 200 metros. Aí eu ando 200 metros, eu vou ter clareza dos próximos passos. Então, dá um kickoff, começa a evoluir no projeto e aí você vai calibrando e vai tendo mais clareza dos próximos passos que você vai dar em relação a ele. Tá? Então, mesmo que você tenha um projeto grande, cabeludo, começa pequenininho, nem que seja. Eu vou investir 2 horas para poder fazer uma pesquisa e levantar informações que eu preciso para o projeto. Já é progresso. Você já está com o carro na estrada, já está evoluindo em direção ao seu objetivo. Tá? Então, é uma forma de pensar que pode te ajudar muito. E aí, de forma mais prática, tá? Isso daqui é o Asana, mas pode ser o Trello, pode ser o Runit, pode ser o Basecamp, não importa. Tá? Mas, quando você tem qualquer tipo de sistema de gestão de tarefas, tenha pelo menos um passo claro. Então, no caso, esse projeto, ele teve umas 20 subtarefas aí no meio. Mas aí eu sempre tinha clareza de qual que era o próximo. E muitas vezes, meu primeiro passo de cada projeto é definir próximos passos. Eu tirei o carro de casa e eu estou na estrada. Aí eu vou andar um pouco, eu vou usar, 2 horas para poder evoluir naquele projeto, eu vou ter mais clareza de quais que são os próximos passos, vou poder delegar para o meu time. Tá? Então, essa ideia de começar a executar e ir aprendendo no meio do caminho é super importante. Desde que você não tome decisões que vão ter um risco muito grande. Tá? Então, você tem que construir um prédio na engenharia civil, por exemplo, você não sai construindo prédio aleatório, você tem que ter um planejamento maior. Mas muitas das coisas no nosso dia a dia, o risco de remediar é baixo, vai aumentando o risco aos poucos. Tá? Então, começa pequenininho ali, vai evoluindo o seu planejamento, tem um próximo passo, pelo menos claro, e você consegue evoluir em direção a esse projeto complexo. Tá? E aí, outra analogia que eu gosto é da técnica do planejamento do Game of Thrones, tá? Então, não sei quem de vocês que assistiu, mas tem esse meme na internet que é da primeira à 4ª temporada, super bem desenhadinho, tudo amarrado, tava show de bola. A 5ª temporada ali no meio começou a avacalhar um pouco, na 6ª já estava bem avacalhado, na 7ª, putz,
Você basicamente sabe que é um cavalo ali, mas está altamente caricato, né? Então, assim, Milor, eu tenho que fazer um plano de 5 anos? Ter não, mas eu recomendo muito. Mas os 5 anos pode ser que nem a cabeça do cavalo ali. Agora, o seu plano dessa semana tem que estar que nem a primeira temporada do Game of Thrones, tem que estar redondinho. Então, essa ideia de que você vai dar o mesmo nível de profundidade, independente do timing, é besteira. Você vai gastar tempo demais com um projeto futuro que vai ter um monte de risco, ou vai gastar tempo de menos com uma coisa que você deveria detalhar mais, tá? Então, o detalhamento do seu planejamento ele tem que ser gradativo. Curtíssimo prazo, hiper detalhado e claro. Médio prazo, você já deixa ali mais ou menos qual é o caminho, mas não coloca tanto esforço. Longo prazo, cara, bota mais ou menos o que é e vamos em frente, tá? Você tem que entender que vai formar um cavalo, mas não precisa estar bem desenhado. Você vai evoluindo conforme a técnica do farol, tá? E aí tem uma matriz muito famosa, urgente versus importante. Qual que é a minha visão sobre ela? Não usem, tá? Ou usem com moderação, usem com cuidado. Por quê? Ela tem um problema muito grande para o empreendedor, que é esse quadrante aqui. O negócio é urgente, mas é importante. E eu priorizei aquilo. Quando é urgente, tende a ser uma gambiarra, tá? Então, gosto muito da ideia de que, é recomendado que você faça um check-up com o cardiologista uma vez ao ano. Aí você não faz. Você vai empurrando com a barriga, não vai. Aí você tem o piripaque e vai para o hospital, vai para o pronto-socorro. Não, mas eu vim na urgência, mas eu vim no cardiologista. Cara, você tem que chegar no cardiologista de Uber, não de ambulância, né? Então, quantas vezes você não atinge um resultado, mas você atinge fazendo um monte de gambiarra, que provavelmente você vai ter um puta de um retrabalho depois para poder fazer bem feito, tá? Então, quando você tem esse quadrante, você glamoriza o urgente. Eu tô na correria, mas eu entrego. Mas você entrega virando noite, sacrificando a sua saúde, gerando puta do estresse com o seu time. Talvez você tenha rotatividade, um monte de gente pedindo demissão. Não é o melhor jeito de você atingir o resultado, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Agora, tem uma alternativa, que aí é o que eu chamo do pulo do tigre, que ele é mais até avançado do que o pulo do gato, tá? Que aí é parte da minha metodologia. Você prioriza pelo impacto da falha, tá? Cá entre nós, você prioriza entre quão puto você vai ficar se aquele negócio não der certo, tá? Primeiro nível é o essencial. Se aquilo não for feito, você vai ficar muito puto, muito puto. O bicho pega, tá? Então, o essencial, cara, tem que fazer. Não abra mão do essencial. Muito desejável, você fica 5 minutos incomodado, mas você levanta, toma uma água, volta e tá tudo bem, tá? Você fica ali levemente chateado, mas você sobrevive. Opcional, se der para fazer, se for a semana perfeita e nenhum pepino estourar, show de bola, eu sigo com ele. Se aparecer algum pepino, eu jogo para frente sem dó nem piedade, tá? Então, por que isso daqui é importante? Você monta o seu planejamento baseado no essencial, muito desejável, opcional. O essencial, você vai proteger ele com unhas e dentes. Tipo, tem um cliente querendo fazer uma reunião amanhã, no horário que você já tinha o essencial marcado. Fala para o cliente, cara, vamos ter que fazer 1 hora depois, 2 horas, no dia seguinte, não dá. Muito desejável, você, beleza, eu vou reagendar aqui, mas está de boa. O opcional, você nem pensa 2 vezes, joga para frente, pronto, cliente, chega junto e vamos embora. Então você já define se aquilo é um pedregulho, uma pedra ou areia. Areia opcional, joga para frente, sopra, que aquilo vai ser adiado. Muito desejável, a pedrinha ali, vai ter algum esforço para mover. O essencial, você só move se realmente alguma coisa muito crítica acontecer. Tá? Então é a forma que eu particularmente gosto de trabalhar. Quão puto você vai ficar se aquilo não der certo? Planeja antes, porque na hora que der algum pepino que quiser atacar aquela prioridade, você já tem ali os níveis de defesa, né? Seria basicamente essa que é a ideia, tá? E aí a gente entra num erro muito comum, que é a galera não travar horário. 99% dos empreendedores travam o horário só para reunião. Mas aí o que rola? Ele, por exemplo, tem que fazer uma tarefa que não é uma reunião, tipo, eu tenho que repensar meu portfólio de produtos. Tá, sei lá, tá com um monte de ideia nova e tal. Qual que é a minha recomendação? Trava um horário para você poder executar aquilo. Que aí, primeiro, seu time, se tentar marcar uma reunião, eles vão bater o olho e falar, não, peraí, não posso esse horário, eu vou ter que marcar no horário seguinte. E também, se você tem um tempo livre que não está com o horário travado, a chance de você enrolar é muito alta. Agora, se você travou aquele horário, você, não, peraí, eu já tinha alocado esse orçamento de tempo
para poder evoluir nessa frente. Então, você tende a respeitar mais quando você já deixa pré-combinado com você mesmo. Tem que fazer aquilo, né? Seu eu do passado delegou para você, travou na sua agenda, você tem que entregar aquele negócio, tá? E outra vantagem de você travar o horário é que se der algum pepino e você tiver que reagendar, você pega aquele bloco, clica e arrasta. Você reprograma numa boa, você sabe quando vai dar para fazer, né? Então, é uma coisa que faz uma diferença bem grande aí. Então, a recomendação que eu dou é do orçamento de tempo. E a analogia, assim, o orçamento de dinheiro é super óbvio. Você vai comprar um carro. Você não vai chegar e vai, tipo, vou passar aqui o cartão e pronto, vou pegar um carro. Mesmo que você tenha dinheiro, se o dinheiro vai estar alocado em investimento, você não vai ficar assim. Até você pode ter a grana na conta, mas tende a não ser o caminho, né? Não é uma compra por impulso. Você vê qual que é o modelo, você vê se você vai ter que mover de algum investimento ou não, se você já pode comprar à vista ou se vai ter que sacar daqui a um tempo a grana de algum investimento para poder. Você vai ter que fazer toda uma análise, tá? Agora, para tempo, as pessoas não fazem isso. Vamos fazer aqui um projeto de avaliar uma possível fusão e aquisição da empresa com um parceiro, com um concorrente? Vamos, beleza, promete, vamos embora. Cara, mas abre a sua agenda. A hora que abre, a agenda está toda travada já. Você não tem orçamento de tempo disponível. Ou você vai ter que liberar o seu orçamento de tempo, ou você vai ter que agendar aquilo lá para frente, tá? Então, muito cuidado para não sair prometendo sem orçamento, tá? E aí, outro erro comum é não reagendar a tarefa. Principalmente quem usa uma ferramenta como o Trello ou Asana, eu mais vejo é entrar um monte de tarefa vermelha. Fica aquele cemitério de coisas que o empreendedor se ilude achando que ele vai fazer. Não vai. O negócio vai ficar atrasado pro resto da sua vida, você não vai olhar para aquilo. Por quê? Porque o seu elefante vai bater o olho e vai ficar com preguiça. E você não tem a clareza do orçamento de tempo. Então, o que eu recomendo? Reagenda. Atrasar tá tudo bem. Deixar atrasado é um problema. Então, pega ali, joga para frente, vê quando que você vai ter o orçamento de tempo. Então, tem tarefa atrasada que você vai jogar para amanhã. Tem tarefa que você vai jogar para semana que vem. Tem tarefa que você vai jogar para daqui a 3 semanas e tá tudo bem. Tá? Então, muito cuidado para não deixar acumular esse cemitério de tarefas atrasadas que não ajuda ninguém, não serve para nada. Tá? Chegando agora, então, na sexta característica, é a consistência. E esse vídeo eu particularmente acho sensacional. Vou dar uma leve acelerada, mas vocês vão pegar a ideia. Opa, baguncei o vídeo aqui. Peraí. Ai, cacete. Bom, vocês pegaram a ideia, né? A tartaruga vence. No fim das contas, isso que importa. Mas a ideia é essa, que quando você vai devagarinho, mas você vai consistente, é muito melhor do que dar um baita de um sprint e aí você para, volta para trás, se distrai. Então, a consistência ela acaba valendo muito a pena. E tem essa frase que eu gosto demais aí do Warren Buffett, que é que os hábitos, eles são muito leves para serem sentidos. Você começa ali pequenininho, 10 minutos de headspace. Ele tem uma opção de 5 minutos. Começa ali, a hora que você vê, você já está meditando há 4 anos e já evoluiu muito a sua força de vontade. Você se torna uma pessoa muito mais forte mentalmente por causa disso. Você daqui a pouco, quando vê, leu, sei lá, 30 livros no ano, alguma coisa assim, tá? Você vai começando pequenininho, mas vai evoluindo. Isso daí vale para o seu time também, tá? Então, tentar começar direto com um puta método de gestão, desdobrar meta para todo mundo, querer botar uma Asana na empresa inteira, é pedir para dar problema. Começa ali pequenininho, estabelece o hábito, só depois você vai expandindo, tá? E aí, característica 7, mentalidade de crescimento. E, basicamente, é o livro da Carol Dweck, né? Que o livro em si eu não gosto tanto, mas tem o TED Talk dela, que é sensacional ali, 18 minutos, já passa bem a ideia. Ela fala que você tem um pensamento fixo. Fixo é tipo, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu não consegui um resultado, nunca mais eu vou conseguir. E o pensamento de crescimento, não. Eu não consegui o resultado, mas se eu treinar, eu vou evoluindo e consigo melhorar naquilo. Em algum momento eu vou conseguir atingir o resultado. Tá? Então, assim, no caso, vocês já têm baita sucesso, não tenho dúvida. Vocês já têm a mentalidade de crescimento. Então, mais do que falar para vocês a importância disso, a ideia aqui é falar, pensem no time de vocês. Quem que tem o pensamento fixo, quem que tem o pensamento de crescimento. Até dá para mudar, trazer um pouquinho mais para o modelo de crescimento. Se você vê que a pessoa vai ficar empacada, que ela não vai evoluir, provavelmente ela vai ser ruim, vai ser nociva para o seu time, tá? Ela vai começar a reclamar em algum momento, vai virar a famosa laranja podre. Muito cuidado com laranja podre, tá? Foca em quem está disposto a aprender, a melhorar e foca sempre na evolução.
Recapitulando, então, as características, né? Aqui, a produtividade é o voo da águia ao invés do voo da galinha. Você ter um esforço consistente, conseguir voar longe, em vez de bater a asa ali e conseguir um resultado e depois voltar para a estaca zero. E você tem 7 grandes características. Separar a ação do resultado. Lembra, né? O foco é a piscina limpa, não é aspirar. Aspirar é um meio para atingir o resultado final. Se tem algum pré-requisito que está faltando, você tem que dar um jeito e se vira para atingir aquilo. Controle emocional, tem a dica aí do Headspace, dominar o elefante, te ajudar a evoluir nessa frente. Tem a questão de gerenciar a energia, de você comer, de você ter os objetivos claros, você se exercitar, né? Conecta com afiar o seu machado. Não adianta só descer a lenha se você não para afiar o machado de vez em quando. É óbvio que não adianta também só ficar o dia inteiro afiando o machado, né? Você tem que derrubar ali a árvore, né? O equivalente a isso no seu dia a dia. Priorizar, a ordem dos fatores faz muita diferença. Lembra do pulo do tigre. Principal forma de priorizar que eu já vi funcionando é quão puto você vai ficar se aquilo lá não for feito. Essencial, muito puto. Muito desejável, levemente chateado. Opcional, você tá de boa, joga para frente e vamos embora. Consistência, conseguir transformar todas essas ideias em hábitos e rotinas e processos dentro da sua empresa, conseguir replicar isso para o seu time. E o pensamento de crescimento. Não só você ter o pensamento de crescimento, mas o seu time também. Entender que todo dia é uma oportunidade para que eles possam melhorar. Isso vai gerar um baita do efeito cumulativo. Bom, pessoal, então, esses são os meus contatos aí. Instagram é o jeito mais rápido de falar comigo. Mas eu estou no grupo também, pelo WhatsApp é de boa. Tem o YouTube, publico conteúdo aí todo dia, que é o YouTube do GPS de Gestão. E agora quero abrir para comentários, dúvidas, perguntas, enfim, a gente tem aí um tempinho para falar sobre isso. Foi demais, hein, Milô? Cara, deixa eu só pedir para a galera tirar 10 segundinhos aí só para fazer a avaliação da aula, por favor, pessoal, que é importante para o feedback de vocês. Vai ajudar aí a afiar o machado, né? Que aí a próxima aula fica melhor ainda. Muito bom. Exatamente. Os feedbacks têm sido muito bons. Então, pessoal, tira aí. Dá nem um minuto, né? Vai 20 segundos aí. Bota lá a nota do Milô, faz a crítica. Se for ruim, eu falo para ele. Se for bom, eu não falo. Aqui a gente faz o contrário. Mas volta lá rapidinho. Como é que é? Elogia no privado e critica em público, né? Aqui a gente faz o oposto. E, cara, é legal você ter falado lá da matriz de urgência e importância, né? É legal quando você vê uma coisa que vai contra o senso comum, né? E eu nunca tinha parado para pensar que você acaba fazendo um culto à urgência, né? Eu concordo 100%, né? Teoricamente, deveria ser tudo ali no importante e não urgente, né? Porque aí você está trabalhando com calma, com tranquilidade. Mas eu nunca pensei que a gente poderia se auto-sabotar, né? E ficar feliz porque está fazendo urgente, que é importante. É interessante essa visão. Nunca tinha Você glamoriza a gambiarra, né? É um problema isso. Empreendedor gosta de emoção, né? Então, acho que ele acha que tá, nossa, foi no limite, sem dormir há 3 dias, tome Vevance, né? A gente vê muito disso aí. Pessoal, quem quiser fazer uma pergunta, manda um eu aí no chat. A gente vai abrir aqui e trocar essa ideia com o Milô. E o cara é o rei das automações, tá? Então, assim, cara, se tem algum negócio aí manual que você está fazendo na sua empresa, que você te irrita, cara, aquele trabalho chinesinho, o cara deixa tudo automático, é bizarro. O Nilson já comentou da priorização baseada em computo vai ficar. Cara, até aprofundando nisso, qual que é a grande parada, tá? Eu já vi uma porrada de técnica de priorização. Eu já vi essa do urgente e importante, eu já vi de você dar uma nota para a parada, o impacto do curto prazo versus longo prazo, o quanto que você valoriza cliente ou fornecedor. Cara, na hora H, que você tá ali, o pau quebrando, você não vai ficar fazendo matriz, entendeu? Então é mais fácil. A forma mais rápida que eu já vi de priorizar é isso. Se não rolar, eu vou ficar muito puto. Beleza, essencial. Médio puto, beleza. Nem um pouco puto, beleza. Joga pra frente, é o opcional e vambora. Caio tem uma pergunta. Manda bala, Caio. Opa, já pode mandar as perguntas? Beleza.
Valeu demais pela aula aí, Miller. Eu queria saber o seguinte, porque essa questão de desenvolver alguns hábitos, vamos dizer, saudáveis assim na equipe, como por exemplo meditação, alimentação, exercícios, é uma coisa que eu sempre tento fazer. Só que eu tô sempre parando aquela questão do ter um prazo de validade, parece. Dura 2 semanas, aí o pessoal para de fazer. E aí eu meio que eu vou deixando de lado. Tipo assim, tá bom, né? Se você não quer fazer, eu não posso te obrigar também. Como é que você faz para trabalhar nessa questão? Tá, vamos lá. Até é bom que você trouxe isso, o negócio das 2 semanas. Tem um mito por aí que fala que um hábito leva 21 dias para consolidar. Se você fizer uma parada 21 dias seguidos, vira hábito e fica de boa. Essa pesquisa, ela é uma média de uma porrada de atividades que a galera olhou, tá? Tem atividade que leva 5 dias para virar hábito, tem atividade que leva 60, 90 dias, tá? Então, primeiro, derrubar esse mito aí, antes de entrar mais a fundo na sua pergunta. Então, muito cuidado com essa parada. E, enquanto líder, o que eu vejo que mais faz a diferença num hábito é o exemplo, tá? Então, se é um hábito que você tem que ter, por exemplo, cara, eu já vi a dar com pau empreendedor, Milô, bota aqui o Asana pro meu time. Tá bom. Você entende que para você é importante, entendo. Dá 3 dias o Asana do CEO tá todo cagado. Cara, não tem mágica. Ou você define que você não vai usar o Asana, porque você vai organizar de outro jeito, ou bota para sua secretária organizar o Asana. Inclusive, estou montando um serviço disso, de treinar secretárias para organizarem o Asana e rotina de gestão. Ou você aceita que a galera não vai usar aquilo também, tá? Então, não adianta você cobrar dos outros e a galera olhar para cima e ver que você não faz, né? Eu não botei nesse slide específico, mas tem uma parada que eu gosto muito que é assim, as suas ações, elas falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Então você tá ali, tem que estar organizado, tem que estar organizado, tem que estar organizado, e a galera olha para você, você tá todo cagado, a conta não fecha, né? Então essa questão do exemplo, ela é hipercrítica, tá? Então só cobre da galera coisas que você consegue fazer alguma coisa parecida, ou que pelo menos você não atrapalhe, tá? Que eventualmente, sei lá, você quer fazer uma ação para a equipe de sucesso do cliente e você não tem nenhum hábito ligado ao sucesso do cliente. Beleza, então não atrapalha, tá? Porque se a galera vê que você demora para responder o cliente, quando uma parada ela sobe para você, você vira gargalo e demora um tempão para responder, esquece, não vai rolar, tá? E outra coisa que você pode fazer é você recompensar, e não precisa ser bônus, nada disso, tá? Mas você, aliás, melhor do que recompensar, reconhecer quem faz bem feito. Então, por exemplo, eu trabalho com vendas B2B, né? E eu ajudo clientes a implementarem CRM e tal. Cara, qual que é o segredo maravilhoso do CRM? Pega o líder e bota a próxima reunião de vendas dele, ele vai olhar para o CRM. Primeira reunião, tudo cagado. Cara, mas eu só esqueci de atualizar no sistema. Aí você orienta o líder. Cara, se não está no CRM, não existe, você vai ficar quieto porque você não preencheu o sistema. Semana que vem você fala. Depois eu falo no individual contigo. Preenche o sistema e me fala, tá? Beleza. Primeira semana, praticamente todo mundo vai deixar o negócio vazio lá. Segunda semana, você vai ter ali uns 10% que esqueceram de preencher e tal. A parada não é envergonhar, tá? Se envergonhar, o pessoal vai gerar uma reação do elefante ali, vai ser um problema grande. Mas aí, quem preencheu reconhece essa galera. Cara, olha que maneiro, olha aqui o que o Joãozinho está fazendo, como o CRM dele está bem preenchido. Terceira semana, você vai ver que praticamente todo mundo vai estar com isso daí redondinho. E aí você vai reconhecendo a galera no público, tá? Reconhece quem está fazendo bem feito. Aí, no privado, você puxa o cara e fala, queridão, o que está rolando aí? Por que você precisa de alguma ajuda? O que está acontecendo, né? Então, essas duas grandes coisas, você não atrapalhar. Infelizmente, porrada de empreendedor já cai nesse aspecto. O cara atrapalha a disciplina do time dele, sendo mau exemplo. E, durante reunião, bota o hábito dentro dessas reuniões. Então, se é atualizar um sistema, se é olhar para indicador. Então, imagina, você quer que o seu time preencha relatório. Aí você tem que fazer uma reunião em que você olha o relatório. Aí o cara que não preencheu o relatório, pessoal, então, ó, a gente vai dar um break aqui de 15 minutos e a gente vai voltar. Quando voltar, o Joãozinho vai estar com o relatório preenchido, a gente faz uma reunião baseada nisso. Aí você mostra que aquilo é de fato importante. Aí você consegue consolidar o hábito. Faz sentido, cara? Faz sim. Obrigado.
Galera, quem quiser fazer a pergunta, manda um eu aí no chat. Enquanto isso, eu vou fazer a minha aqui. Cara, a gente sabe que tem um monte de coisa para fazer, né? Enfim, só que o empreendedor, né, também tem um monte de coisa para fazer no dia a dia. Se você tivesse que, tudo que você passou aí, aplicar uma coisa, qual que seria? Que fala, velho, isso aqui é o 2080 que vai ajudar a ficar mais produtiva, a tocar a gestão. Cara, se tiver que escolher uma coisa, é você travar a sua agenda, tá? Então, que o Ítalo acho que não está aqui, né? Mas enfim, não sei se o pessoal conhece. O Ítalo, ele não usava agenda porque ele não fazia muita reunião. Eu falei, Ítalo, mas trava, cara, faz reunião com você mesmo. E aí ele, tipo, em uma semana, já, cara, olha que maneiro, meu time queria me interromper para uma parada, mas viu que estava travado na minha agenda, eu já... no caso, o time até furou a reunião, porque ele podia reagendar aquilo. Mas ele reagendou de forma consciente. Porque o problema da procrastinação é quando a procrastinação é por incompetência. Eu não tive competência de fazer tudo o que eu tinha para fazer, aí eu vou jogar para frente. Mas quando é uma procrastinação consciente, tipo, cara, eu tô vendo que não vai dar. Agora, eu entrei na minha agenda e eu vi que amanhã, às 5 da tarde, eu posso. Aí você reprograma. Cara, isso daí é um hábito que vai te levar a um outro nível. Ele sozinho já vai dar um puta de um ganho de performance. É uma coisa simples, é uma ferramenta que todo mundo usa. Serve Google Agenda, serve Outlook, serve qualquer tipo de agenda e que você vai ver que já vai dar outro nível de priorização ali na sua cabeça, vai dar outro nível de produtividade ali na gestão do seu tempo. Show. Eu adotei a agenda, cara, e confesso, há bastante tempo. Faz muita diferença, né? Até cortar cabelo, tudo tá lá e fica tudo organizadinho. Taioba, tem algum ponto aí que você quer? Depois o Daniel tem uma pergunta também para o Taioba. Essa parada de agenda é interessante porque uma coisa que eu percebi é que sempre que eu não... eu demorei um tempo para adotar a utilização de agenda, né? Foi uma parada que eu precisei me esforçar para aprender a usar. Eu sabia que era importante, mas não sabia como usar a agenda, né? Talvez eu ainda não saiba fazer isso da forma como poderia, 100% potencial, mas agora eu já uso a agenda e eu consigo hoje... uma coisa que acontecia muito era conflito de programações, né? Eu marcava uma coisa e marcava a mesma coisa com outra pessoa e eram coisas importantes. E como eu não tinha o hábito da agenda, eu confiava na minha memória, né? Às vezes é um negócio que é mais para frente e chegava um momento onde as coisas chegavam mais perto e eu tinha que desmarcar talvez em cima da hora e eu tinha que escolher entre duas coisas importantes, porque eu coloquei as duas no mesmo horário, né? Isso é algo que acontecia muito. Em outro ponto é que a utilização de agenda facilitou muito questões pessoais, igual o Thiago falou. Minha esposa sabe o que ela consegue, aonde o pessoal consegue ter espaço, às vezes até durante o dia ela precisa de alguma coisa, ela sabe. A gente consegue organizar muito melhor a dinâmica da vida de forma geral, não só a questão profissional, né? Então, eu consigo ter tempo para tudo porque eu me organizo, né? Acho que esse é talvez o princípio da produtividade e organização, né? Não consegue ter produtividade se você não se organizar, né? Então, eu concordo que a agenda assim, é uma parada que é 80-20, porque foi uma das coisas que eu fiz para a produtividade e me ajudou muito, assim. Eu tenho... Uma das coisas, na verdade, que me esgota muita energia e tira a minha produtividade, isso acontecia comigo com uma certa frequência, assim. A cada 2, 3 meses eu tinha meio que um burnout de um dia. Chegava na metade do dia, minha energia ia embora, eu não conseguia mais fazer nada naquele dia e eu tinha que parar, desligar tudo e deitar, fazer assim, minha cabeça parava de funcionar. Eu comecei a perceber por que isso acontecia. Isso acontecia quando eu chegava numa situação onde eu tinha tanta coisa para fazer e eu não sabia o que eu ia fazer. Assim, eu tinha 4, 5 coisas importantes para fazer e eu não sabia qual que eu fazia primeiro e uma coisa dependia da outra. E essa confusão me frustrava tanto que acabava a minha energia assim, subitamente, né? A utilização de agenda meio que acabou com isso, porque eu consigo bloquear as minhas próprias atividades, essa parada de reunião com você mesmo, né? Uma parada que eu faço muito. Se eu tenho que trabalhar alguma coisa sozinho, eu coloco na agenda, para eu saber que eu tenho um tempo para aquilo, né? Agora eu sei o que eu faço, eu não tenho mais esse desgaste de energia que acontece ao longo do dia. Então, assim, muito massa isso aí. Taioba, muito legal esse seu depoimento. E tem um negócio complementar que a agenda te ajuda, que é a sequência. Que várias vezes é tipo, por exemplo,
A galera fala, não tem como ganhar tempo. Tem uma parada que quase ganha tempo, que é, por exemplo, você tem uma reunião com alguém, e aí você alocou 1 hora para aquilo e alguém cancelou a reunião, por exemplo. Você ganhou 1 hora, digamos assim, tá? Só que se você não tem a agenda bem organizada, você vai ficar maluco de tipo, cara, o que eu faço agora? Vou jogar videogame, mas eu tenho um monte de coisa para fazer, o que eu faço? Quando você tem as coisas mais organizadas, você tem ali o Tetris mais bonitinho, né, na agenda, você olha e fala, não, peraí, eu vou puxar essa parada aqui de amanhã. Aí você já sabe o que é e puxa, porque você tem uma ideia da sequência. E você sabe o que é essencial, o que é muito desejável, o que é opcional. Então, a sequência faz muita diferença também, tá? Porque ele diminui o seu alt tab. Você faz uma vez ali, sequenciou a parada, cara, qual que é o próximo? É o próximo da fila, vamos embora, já traz pra cá. Então, muito legal esse depoimento que você trouxe aí. Faz muita diferença mesmo. Manda bala aí, Daniel. Tá sem áudio, bro. Tá ouvindo agora? Agora foi. Boa. Melhor, boa noite aí, boa noite para todo mundo. Eu acabei chegando um pouquinho atrasado e não perdi o comecinho da aula. Mas eu vi que você passou muitas coisas muito importantes, cara, que são coisas que daria, nossa, tempo e tempo para conversar, né? Eu tava tentando caçar tudo aqui sobre essa questão de produtividade, ela é muito foda. Pra gente que tem equipe, a parte de organização é muito, realmente é uma dor aqui, acho que para todo mundo, a minha também. Cara, entre algumas perguntas, o que você recomendaria para ter reuniões com equipe mais produtivas? Você indica alguma ferramenta, algum planejamento 10 minutos antes? Você tem alguma dica para fazer reuniões mais produtivas com a equipe para que eles não se estendam muito no tempo, cara? Tá, tenho, tá? E assim, cada equipe vai ter uma dinâmica um pouco diferente. Tipo, uma equipe de comercial vai ter algum tipo de modelo de pauta. A equipe de engenharia vai ter outra. A equipe de growth vai ter outra pegada. Então, sim, tem vários modelos, mas se for para resumir em uma parada que já ajuda em qualquer coisa, é você ter um dono da reunião e que esse dono, pelo menos ele chega preparado, tá? E aí, cara, assim, a gente fala de pauta e ata, parece uma parada mega burocrática, tem que ser registrada em cartório, mas assim, o que para mim é a versão mínima do mínimo que pode te ajudar, tá? Digamos que você tem uma reunião periódica, tipo, reunião de planejamento semanal, tá? O que você pode fazer? E aí dá para fazer também tanto pelo Google quanto pelo Outlook, tá? Pela agenda. Você travou aquele compromisso recorrente. Então, o que você faz? Digamos que você tem a reunião toda segunda-feira para definir prioridade. Tá? Aí, por exemplo, a gente hoje está no dia 31. Daqui a 7 dias, dia 6, 7, então, ó, é feriado, mas digamos que não fosse. Tá? Você pega o evento do dia 7 e edita a descrição dele com itens que foram definidos na reunião anterior. E qual que é a parada? Você pode colocar um lembrete dentro da própria agenda. Então ele tem notificação, que ele apita no seu celular e tal, mas ele tem e-mail. Então bota tipo, e-mail 3 dias antes, tá? Porque aí o que rola? Os participantes da reunião, você está delegando para você mesmo da semana que vem, tá? Então, ó, a gente definiu decisão A, B, C e D. Aí você vai lá na semana que vem, edita a descrição, decisão A, B, C e D e bota o e-mail. Vai chegar 3 dias antes, a galera vai receber o e-mail falando, cara, eu não avancei nessa parada. Ou eu avancei, tá tudo bem. É um e-mail que é bom, porque você sabe que você está no caminho do que foi decidido na última reunião. E aí, o que você esqueceu, ainda dá tempo. Você tem um e-mail ali que você corre atrás do prejuízo. E aí, chega na semana seguinte, primeiro ponto de pauta é abrir a reunião atual e ver decisões A, B, C e D. O que andou, o que não andou, por quê? E o que eu vou decidir para a semana que vem. Você vai na semana que vem, edita a descrição do evento. É o jeito mais simples de você ter uma pauta e uma ata, tá? Então, primeiro ponto de pauta de toda reunião periódica é a ata da reunião anterior e o output é a ata para a semana que vem. Aí se tem coisas no meio que dá para mudar um pouquinho dependendo da dinâmica do time. Mas se for para começar simples, cara, edita a descrição do evento periódico e bota um e-mail para ser mandado
3 dias antes, 2 dias, 4, sei lá, aí não interessa tanto, tá? Que é basicamente você automatizando o envio da pauta. Todo mundo vai ter que ler a ata da reunião que você tinha definido, porque você configurou para o Google poder fazer isso por você. Ou o Outlook, dá no mesmo, tá? A agenda é tranquila. Faz sentido? Dá para aplicar essa ideia aí? Sim, sim, dá sim. Essa parada que você falou de delegar para cada pessoa ser o dono, isso é bem legal, porque, de certa forma, você coloca a equipe no mesmo ritmo, né? E não fica sobrecarregando só uma pessoa. Essa parada é legal. São detalhes que às vezes bestas, que às vezes a gente não presta atenção, né? Que pode melhorar. Porque a grande real, quando a gente pensa em produtividade, pensa no lado hipertécnico, né? Cara, eu fiz engenharia mecatrônica, eu não sou japonês, não sei por quê, porque deveria ser ali, forçando o estereótipo, mas enfim. Cara, eu tentei automatizar a minha vida completa, tá? Se dependesse de mim, eu não vejo a hora de poder viver até 2100 para não ter mais que interagir com o ser humano. Eu adoro máquina, tudo resolvendo, tudo certinho, máquina não erra de forma geral, tá? Mas enfim, não dá. Em 2020 não há tecnologia disponível para você ser produtivo só com automação. Tentei. Vai por mim, eu gastei muitos anos nessa jornada e não dá. Então, como você vai ter que lidar com gente, você tem que entrar na psicologia da galera, de entender como é que seu time funciona. E se você quiser forçar só no lado hard, só no método, esquece, não vai funcionar. Então, você tem que ter essa pegada da galera se sentir parte também, se sentir motivada, se sentir reconhecida. Então, você tem que entender muito de comportamento do seu time também. Boa, isso aí, cara. Valeu. Show. Milo, brigadão, velho. Acho que, galera, se alguém quiser automatizar alguma coisa, literalmente falar com o cara. E eu fiquei sabendo que a avó dele espirra, ele manda um SMS na hora, assim, saúde. Então, o cara é fera nisso. Vamos botar lá no grupo, agradecer aí a aula que foi, porra, animal. Só tenho a agradecer aí, Milo, principalmente por, enfim, ter sido em cima da hora. O cara montou a apresentação em 15 minutos aí, preparou essa aula aí pra gente. Sensacional. Obrigado mesmo, velho, pelo seu tempo, pela disponibilidade aí. A galera curtiu bastante. Ô, Thiago, só para compartilhar uma resenha, cara, que é uma parada que você jura de pé junto que foi automatizado e não foi, que o Thiago, ele foi o meu primeiro cliente de infoproduto, né? Eu já prestava consultoria há um tempo e tal. Aí eu lancei o produto, eu falei, cara, será que essa parada realmente funciona, né? Eu não tenho que falar com o pessoal vai pagar. E aí apareceu lá o e-mail do Thiago, né? E aí eu falei, cara, que maneiro, porra, você foi meu primeiro cliente, tô a fim de trocar uma ideia, te conhecer. Ele até hoje sai espalhando por aí que foi automatizado, mas não foi, tá? Abri ali o rascunho do Gmail, mandei para ele. Mas, enfim, tem essa resenha aí que a automatização ela te leva até um certo ponto, mas você tem que ter alguém para poder configurar a automação. E aí tem a visão do líder, né? Não tem muito como fugir disso. É como foi uma venda só, não contou como automação, né? Contou como... Não, aí o segundo cliente recebeu praticamente o mesmo e-mail que você. Mas você foi o primeiro. Pô, show de bola, cara. Valeu demais. Acho que é animal o conteúdo. Muita dica boa, muita coisa prática. Dá pra sair daqui com... Já me sinto assim, o Tim Ferriss aqui, cara. Sério. Não, show de bola, cara. Contem comigo aí, se quiser trocar uma ideia, eu tô mega disponível, assim, eu tenho uma missão de vida que é espalhar essa parada, porque, cara, o que eu vejo de gente foda gastando tempo com trabalho besta que não precisava ser feito, ou simplesmente porque não tinha uma técnica, essa parada me dói profundamente. Então, pô, eu sei aí que todo mundo do G2 é galera de altíssimo nível, quiser trocar uma ideia, eu não vou garantir a agenda em cima da hora, porque se eventualmente o orçamento de tempo estiver bloqueado, não tem jeito. Mas, sei lá, tipo, minha agenda da semana que vem, por exemplo, ela tá de boa, porque eu vou na ideia do farol do carro, né? Então, essa semana, dificilmente eu vou conseguir falar com você. Semana que vem, de boaça, vamos embora, porque meu farol do carro tá apontando para agora, né? Então, tô super disponível aí, quem quiser falar. A gente fala com antecedência, eu não gosto de fazer nada na urgência. Então, eu não fiz a parada em 15 minutos, é porque eu tinha pronto. Falei, Thiago, pode ser o material que eu já tenho? Se não for, cara, desculpa, você se vira. Se for o material que eu tenho, beleza, vamos embora. Então, não foi na urgência não, tá? Foi bem planejado. Então, se quiser trocar ideia comigo, não sendo na urgência, tamo junto, podem contar comigo. Massa. Valeu demais, Obrigadão, cara. Valeu, galera. Abração, ótima semana aí para vocês. Falou. Falou.